Você já se perguntou como seria viver em um mundo onde cada palavra que sai da sua boca é uma armadilha em potencial? Onde até mesmo o silêncio pode ser interpretado como rebeldia? Ser jornalista em um regime militar não era apenas difícil, era um pesadelo constante, um labirinto sem saída. Nesse mundo, cada frase publicada carregava o peso de um julgamento invisível, e cada linha escrita era lida não pelos olhos da sociedade, mas pelo olhar frio de censores que buscavam apenas uma coisa: submissão. O ar que você respirava parecia denso, impregnado de um medo que não se podia ver, mas que se agarrava à pele como poeira tóxica. Você andava pelas ruas e sentia esse peso. A cidade podia parecer a mesma, com seus carros, lojas e pessoas indo ao trabalho, mas a atmosfera tinha algo sufocante, como se cada esquina escondesse um par de olhos observando. Não havia espaço para deslizes e até mesmo a respiração parecia monitorada. Imagine-se abrindo o jornal todas as manhãs, esperando encontrar as manchetes que definiriam o dia. Mas, em vez disso, percebe que o que se lia não eram notícias, e sim narrativas cuidadosamente fabricadas. Artigos não informavam, serviam como propaganda oficial. As palavras que deveriam carregar a pluralidade da sociedade eram moldadas em uníssono para glorificar o poder, apagar as falhas, inventar vitórias. E você, jornalista, era arrastado para dentro dessa engrenagem de distorção. Essa sensação de ser cúmplice te esmagava. Sua profissão, que deveria ser um farol de luz em tempos de escuridão, se transformava em uma jaula de ferro. Você escrevia sabendo que cada palavra seria distorcida, que a verdade seria mutilada antes de chegar ao público. Era como pintar um quadro cheio de cores e ver alguém passar tinta preta por cima, deixando apenas formas vagas, sem vida, sem identidade. Ao caminhar até a redação, você não apenas andava, marchava, em silêncio, com passos pesados, como se a rua fosse um corredor de tribunal. Os rostos que cruzavam o seu desviavam o olhar. Era como se houvesse um pacto coletivo de evitar proximidade, porque ninguém queria ser associado a alguém que carregava informação, um fardo perigoso. Até mesmo um simples bom dia podia soar suspeito. O telefone da sua casa tornava-se uma arma psicológica. Ele tocava em horários estranhos, sempre quando você começava a acreditar que estava seguro. Do outro lado da linha, não havia voz, apenas respirações, longas pausas calculadas. Era um recado silencioso, um lembrete cruel. Você está sendo observado. E o pior era não saber quem estava por trás, o regime, um informante ou até mesmo alguém próximo. No escritório, as paredes pareciam mais próximas do que realmente eram. Você se sentava diante da máquina de escrever e, mesmo ali, sentia a presença de ouvidos invisíveis. Seus colegas, aqueles com quem deveria compartilhar ideais, podiam ser delatores. A confiança, que em qualquer redação é essencial, evaporava. Cada palavra trocada podia ser sua sentença. Então, você desenvolvia uma paranoia sutil, mas persistente. Escrevia devagar, relendo cada linha, apagando frases inteiras, recomeçando parágrafos como se buscasse um equilíbrio impossível entre o que precisava dizer e o que poderia ser publicado. A caneta que um dia foi símbolo de liberdade agora parecia uma lâmina afiada. Você escrevia com medo de cortar não o papel, mas a própria garganta. Nas noites insones, você imaginava as histórias que jamais seriam impressas. Corrupções abafadas em relatórios falsos, crimes de Estado escondidos sob a capa de operações patrióticas, desaparecimentos tratados como mudanças repentinas de vida. Cada fato que não podia ser publicado era uma ferida que sangrava dentro de você. A verdade, trancada em gavetas, apodrecia. A censura não era apenas uma palavra proibida ou um carimbo vermelho sobre o texto, era um espetáculo de humilhação. Seus artigos eram lidos em voz alta por revisores alinhados ao regime, cortados sem piedade, reduzidos a frases vazias. O texto final não era mais seu, era um cadáver retocado, maquiado para parecer notícia, mas sem alma. E o peso dessa mutilação não estava apenas no trabalho, mas em sua essência. Você se perguntava, em silêncio, de que adianta escrever se a verdade nunca chegará às ruas? Essa dúvida corroía mais do que o medo físico.
Porque enquanto o medo ameaça o corpo, a dúvida destrói o propósito, mata o espírito. As noites não ofereciam descanso. Seus sonhos eram fragmentos distorcidos, você correndo em ruas escuras, perseguido por sombras, jornais pegando fogo em suas mãos, vozes repetindo suas próprias palavras como acusações. Era como se o seu inconsciente fosse o único espaço livre de censura, mas também o mais cruel. Quando por coragem ou por descuido você ousava desafiar o sistema, as consequências eram imediatas e brutais. Um artigo crítico não significava apenas perder o emprego. Significava ouvir batidas pesadas na porta durante a madrugada, luzes de lanternas cegando seus olhos, botas invadindo sua casa. O interrogatório era uma experiência que deixava marcas que nunca se apagavam. Homens de farda faziam perguntas que não buscavam respostas, mas submissão. Eles jogavam com o tempo, com pausas calculadas, com silêncios mais opressores que gritos. Cada gesto deles dizia: sua vida está nas nossas mãos. Seus olhos não encontravam humanidade ali. Eles não buscavam compreender. Queriam apenas esmagar sua identidade, quebrar seu espírito, arrancar de você não só informações, mas a própria dignidade de ser jornalista. Ao sair desses encontros, você não era mais o mesmo. O corpo carregava hematomas, mas era a mente que ficava marcada para sempre. Você aprendia a falar menos, a confiar menos, a viver dobrado como alguém que teme até a própria sombra. A cidade também se transformava em um campo de batalha psicológico. Cartazes oficiais pregados em muros exibiam mensagens de patriotismo artificial, enquanto nas esquinas escorria o boato sobre desaparecidos. A superfície mostrava ordem, as sombras gritavam caos. Você percebia que escrever não era mais informar, era resistir. Cada palavra ambígua, cada metáfora escondida, cada símbolo disfarçado em uma crônica era uma granada camuflada contra o regime. O jornalismo havia se tornado guerra silenciosa. A criatividade que em outros tempos servia para encantar leitores, agora era uma ferramenta de sobrevivência. Era preciso aprender a escrever o indizível, a esconder verdades em poemas, a falar sobre censura através de metáforas sobre chuva, escuridão, silêncios. Mesmo assim, o risco permanecia. Uma metáfora mal interpretada, um detalhe simbólico, podia ser lido como afronta. E quando isso acontecia, não havia defesa. O regime não aceitava explicações, apenas punições. Seus colegas começavam a desaparecer. Um dia estavam na redação, rindo baixo, fumando ao lado da janela. No outro, sumiam. As cadeiras vazias, as mesas empoeiradas eram lembretes permanentes. Qualquer um podia ser o próximo. As famílias dos desaparecidos viviam um luto clandestino. Fingiam normalidade em público, mas carregavam em casa o desespero de uma ausência sem corpo, sem explicação. O silêncio era o único funeral permitido. Você mesmo vivia duas vidas. A pública, onde fingia lealdade ao regime, sorrindo de forma ensaiada, escrevendo textos domésticos, e a secreta, onde guardava cadernos rabiscados, escondidos em lugares improváveis, esperando que um dia fossem encontrados. Esses cadernos não eram mais que papel, eram sua vingança silenciosa. Guardavam uma verdade que o regime tentava apagar. Cada página era um ato de resistência, uma semente de memória. Mas cada vez que você escrevia, sentia o peso do risco. Guardar a verdade escondida era como dormir sobre dinamite, um perigo constante, mas também uma promessa de explosão futura. O regime sabia disso, por isso invadia casas, confiscava livros, queimava manuscritos. Queriam matar não só o presente, mas a própria possibilidade de futuro, apagando rastros de memória antes mesmo de eles nascerem. Nesse sufoco, você percebeu que sua profissão havia deixado de ser ofício e se tornado coragem. Continuar escrevendo era se levantar contra um gigante armado. Mas essa coragem cobrava caro. Você vivia com a sensação de que cada passo era registrado, de que cada olhar era avaliado. O peso da sombra se tornava insuportável, mas você seguia, porque a alternativa era desistir. E desistir significava a morte da verdade. Você entendia que se a verdade morresse, a sociedade também se apagaria. O jornalismo não era apenas trabalho, era a última linha de defesa contra o esquecimento.
Você olhava para as novas gerações e se perguntava se elas entenderiam um dia o peso de cada linha escrita sob censura. Talvez não. Talvez só vissem as palavras nuas, sem saber o dor que estava por trás delas. O pesadelo não estava apenas na censura explícita, estava no terror psicológico de ser forçado a mentir, de ver a mentira estampada como verdade, de assistir a própria voz ser sequestrada e usada contra você mesmo. Sobreviver, você aprendeu, não era viver. Era respirar por obrigação, manter o corpo em movimento, mas carregar por dentro o vazio de alguém que já não podia ser inteiro. E mesmo quando o regime passasse, você sabia, as cicatrizes da censura nunca cicatrizariam de verdade. Palavras não ditas, memórias apagadas, gritos silenciados ecoariam para sempre. O jornalismo nesse cenário Não era profissão, era prisão, era labirinto, era sobrevivência dentro de um pesadelo contínuo. E você, no fundo, se perguntava: o que dói mais? Ser silenciado pela força ou nunca poder gritar?